Olá, eu sou o Nerd e tô aqui para comentar sobre o Mega Man X9. Será que teremos? Bom, primeiro temos que saber qual é o motivo para ter ele. Todo Mega Man X, que é a forma certa de se falar, se passa depois de um, obviamente. E temos que entender uma coisa. No Mega Man X 8, que foi o último lançado, temos a teoria que depois desse acontecimento, o Zero, companheiro do X, se selou, porque ele achava que ele era a causa de tudo aquilo, e esse acontecimento é o final de Mega Man X4, que ele fica se selando lá, que aparece. Contudo, talvez, se existir o Mega Man X9, não teremos ele ali. Porque talvez esse acontecimento do Mega Man X4 tenha acontecido e provavelmente o Mega Man tá sozinho depois. Que pode explicar a história de como o Mega Man tá lidando ficar sozinho. E também temos que discutir sobre o que aconteceu com o Axel, um antigo... Não é companheiro, não tivemos tanta coisa com o Axel assim. Que era um dos companheiros junto com o Mega Man. Temos que pensar o que aconteceu com ele no final, porque pra quem não sabe, no final ele meio que foi atacado e quebrou o troço da cabeça dele, não sei falar o nome, provavelmente vai ter uma imagem aí mostrando. E é isso que a gente tem que deduzir, o que aconteceu no final com ele. Bom, tem duas teorias. Primeiro, ou ele foi infectado pelo vírus, um vírus que vamos chamar de vírus Sigma, porque eu esqueci o nome original do vírus. E esse vírus faz que os robôs se convertem pro mal, que é o vírus que o Zero tinha. Desculpa se eu tiver errado. Daí com isso, tem umas pessoas que acham que ele foi infectado pelo vírus, e tem outras pessoas que acham que ele morreu. Eu sinceramente eu acho que ele morreu, porque temos que lembrar que tem o Mega Man X0, eu acho que é assim que se pronuncia, que se passa depois da saga do Mega Man X. E nessa saga nunca mais tivemos nada sobre o Mega Man. Sobre o Axel. Eu não tenho certeza se o Mega Man X0 se passa no mesmo universo de Mega Man X, mas eu acho que passa, pelo que eu me lembro. A saga clássica também passa, toda a saga. Daí com isso, podemos deduzir que talvez o Axel tenha sido morto. E ele morreu. Então podemos deduzir que talvez. Inclusive, eu acho que não foi ele que comentou, acho que foi o criador que comentou que a Capcom não estava produzindo o jogo, mas falou que ela estava de olho com os que os fãs estavam falando. Foi ele que postou. Eu acho que foi ele, eu não sei muito bem. Com isso, podemos deduzir que talvez o Mega Man X9 talvez possa estar sendo produzido. Mas eu sinceramente acho que não vamos ter mais um Mega Man X, da saga X. Que sinceramente, eu tenho muitos motivos pra isso, mas eu acho que é por causa que não combinaria com a história do jogo. Porque, pelo que eu saiba, não tem outro acontecimento depois disso que possa ser explicado no Mega Man X9. Tipo, podemos falar o seguinte, o Mega Man X8, logo em seguida vem o Mega Man X0, que eu sinceramente acho que é a coisa mais possível. Porque não tem um motivo bom pra colocar. Eu não encontro isso. Bom, mas temos que pensar também que acabaram em 2018, acho que lançaram o Mega Man X11, que mostrou que a Capcom ainda está interessada em pegar algumas outras sagas. Então talvez tenhamos, mas eu sinceramente não acho. Eu sinceramente acho que o Mega Man X8 foi o suficiente, na minha opinião. Foi uma finalização que talvez podemos entender. E que eu acho que a morte ou o Axel se tornando vilão pode ser explicado em outro jogo de uma outra saga de Mega Man. Porque eu acho que o Mega Man X já pode ter acabado já faz tempo. Não tempo. Bom, talvez. Porque, pelo que eu me lembro, o Mega Man X4 era pra ser o último da franquia, o Mega Man X5. Foi o Mega Man X5
que o criador queria que fosse o último da franquia. Só que a Capcom foi ambiciosa e não quis que isso acontecesse. Daí fez o Mega Man X6, tudo mais. Bom, então eu acho que talvez tenhamos, pela Capcom ser ambiciosa e a história de Mega Man ser sempre muito boa, porque ela é incrível. Quando eu conheci a história de Mega Man, eu fiquei impressionado. É muita coisa. Para um jogo de plataforma tão simples, parece uma coisa. É tão grande, né? Mas se tivermos. Que nem eu falei, só vai ser o Mega Man. O X, na verdade, né? Que o Mega Man é da primeira saga. E eu acho que se isso acontecer é porque a Capcom talvez queira pegar os primeiros estilos do primeiro Mega Man. O primeiro Mega Man X. Que ele só fique com o Mega Man, talvez. Porque os primeiros Mega Mans, como muitas pessoas sabem, só tivemos o X. Era a única opção, tinha umas aparições do Zero, só que não foram tão grandes. Tá, pessoal, então é sobre isso que eu quis comentar, sobre esse pequeno probleminha. Só foi porque eu tava querendo fazer um videozinho comentando sobre isso, então foi isso. Tchau, se inscreve no canal e deixa o like.